Hoje eu vou te ensinar como acessar uma nova frequência e viver esta nova frequência. E realmente incorporar essa nova frequência no seu dia a dia. Porque, como você bem sabe, né, tudo é vibração, tudo é energia. Isso já não é uma novidade para você. E você também bem sabe que vibração semelhante atrai vibração semelhante. Em outras palavras, você atrai aquilo que emana, você cria aquilo que emana. A sua realidade atual é um reflexo de sua frequência. Então, se você quer mudar a sua realidade atual, você precisa mudar a sua frequência, precisa mudar aquilo que você emite. E essa é a quarta lei da estrutura da existência, a quarta lei universal, que é sempre verdadeira, independente da dimensão, independente da realidade que você se encontre. O que você emite é o que volta para você. As outras leis são: você existe, e se você existe, você não pode se tornar inexistente, porque, por definição, aquilo que não existe, não existe, aquilo que existe, continua existindo, pode mudar de forma, mas continua sempre por aí. Porque, no final das contas, tudo é um. E tudo é um é a nossa segunda lei. Tudo é um e um é tudo. Todas as coisas que parecem coisas diferentes, na verdade, é uma única coisa, é um único ser. Que em algumas culturas, como a nossa, nós chamamos de Deus, que é esse mistério existencial, que é tudo o que é. Se nós dermos um zoom em qualquer objeto do espaço-tempo, nós entraremos no manancial energético homogêneo, que não há diferenciação entre esse manancial energético, dessa garrafinha aqui de água, para o manancial energético desse dado de 12 lados. A gente entra e encontra a mesma coisa, a mesma energia primal. Então tudo é um e um é tudo. Nossa terceira lei é que tudo existe e acontece aqui agora. Na verdade, só existe aqui agora, no final das contas, né? Tudo aquilo que parecem ser momentos diferentes, na verdade, é este eterno momento presente, através de outra perspectiva. E eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. E a nossa. Então, basicamente, tudo aquilo que você pensa em viver, pensa em criar para sua realidade, na verdade já existe, já coexiste, já está acontecendo. É uma questão de aprender a se sintonizar com esta realidade. Quarta lei, como eu te falei, tudo aquilo que você emite volta para você. E é o que nós vamos trabalhar aqui, através desse princípio, que alguns conhecem como a lei da atração. Quinta e última lei é que a única constante da existência é a mudança. Essas são as 5 leis universais que podemos explorar mais para frente, de uma forma mais profunda. Mas quis passar através dessa visão rápida aqui para te dar uma perspectiva para você entender e tomar como base esses princípios fundamentais sobre a criação, para a gente começar a entender realmente como saltar de realidade, como mudar a nossa frequência e permanecer numa nova frequência. Porque sem entender e compreender as verdades universais, não as verdades da nossa física aqui, mas as verdades metafísicas sobre a criação, sobre a existência, fica muito difícil mudar. Por quê? Enquanto você se mantiver preso ou presa num paradigma materialista, com pressupostos materialistas, fica difícil você entender que mudar é uma questão de escolha. Fica difícil você compreender que todas as realidades já existem. Não é uma questão de aprender a fazer algo que você já não faça. É tomar consciência daquilo que você já faz, que é criar a própria realidade, entender como você faz isso, e então fazer isso de forma intencional e consciente, baseado nos seus desejos mais puros, nos seus desejos do coração. A sua realidade atual, tá? O que você está vivendo atualmente em sua vida, que você chama de vida, de realidade externa, todas as suas condições de trabalho, seu salário, seus relacionamentos,
suas possibilidades e impossibilidades, as sincronicidades, tanto de cunho positivas quanto de cunho negativo, são derivadas de sua frequência, de sua vibração. Independente das condições de nascimento que você teve, independente da educação que você teve, dos condicionamentos que você teve, a sua realidade atual é totalmente um efeito de sua vibração. Então, para você mudar este efeito, você precisa mudar o seu interior, mudar aquilo que você está emitindo. E para você mudar a sua frequência, mudar aquilo que você está emitindo, aqui nesta realidade você precisa mudar suas crenças subconscientes. Porque as crenças, elas são descrições. Nossas crenças são descrições sobre a realidade. São explicações que nós temos e depositamos nossa confiança, nossa fé nessas definições como sendo verdades absolutas, características sobre a realidade. E essas crenças, elas se tornam subconscientes. Porque a gente não para questionar se elas são verdadeiras ou não. A gente simplesmente aprende que a matéria é algo inanimado que existe e nós somos feitos desse algo inanimado. E por milagre, pelo grande enigma da existência, surge uma inteligência nessa matéria inanimada, que nós chamamos de consciência. Enfim. A realidade, ela é como um espelho, ela funciona como um espelho. Você recebe aquilo que você emite. Você está o tempo todo emitindo uma frequência. Como eu disse, o seu externo é um reflexo de sua vibração. É um efeito de sua vibração interna. No nosso paradigma materialista, no paradigma que domina a mente humana, que é um paradigma totalmente limitante sobre a real natureza da realidade, neste paradigma mecanicista, onde o pressuposto fundamental é que a matéria é a realidade última e este mundo, as regras desse mundo são as regras de toda a existência, de mundos que não conhecemos, do infinito e de todos os outros planetas, civilizações que possivelmente existem. Nós aprendemos que, para mudar o externo, precisamos tentar mudar o externo. Se há um resultado que eu não prefiro na minha realidade, eu então vou lá e tento mudar aquilo. Eu forço para que aquilo mude. Mas não é assim que realmente funciona, fundamentalmente falando. Tudo é vibração. Para você mudar o externo, que é um reflexo, você precisa mudar o interno. Como que um espelho funciona? Se você olha para o espelho, tá vendo uma face ali, triste, uma face raivosa, um reflexo raivoso, um reflexo que você não prefere ver, você não vai até o espelho e tenta mudar o reflexo. Porque isso vai ser esforço em vão. Você pode até prejudicar e atrapalhar e estragar, entre aspas, o espelho. Mas, se você entende que é um reflexo, você entende que para mudar a feição que está sendo refletida ali, o que você precisa fazer é sorrir para o espelho. Então o espelho não tem escolha a não ser sorrir de volta. Só que o que a gente faz? A gente aprende que nós temos que consertar o externo. A gente aprende que o externo, na verdade, é realmente externo. Só que, na verdade, o externo, ele acontece dentro de você. Totalmente dentro de você. Você, no final das contas, é pura consciência. Eu sei que nós aprendemos a nos identificarmos com o nosso mecanismo eu, mente, corpo. Só que, em um nível de entendimento um pouco mais profundo, que mestres espirituais, mestres iluminados, dizem e apontam o tempo todo, nós somos pura consciência, nós somos pura presença, sempre presente. Essa presença, este eu sou, este puro ser,
sempre presente, que vê todas as mudanças acontecendo, de pensamentos indo e vindo, de emoções surgindo, de fluxos em fluxos emocionais, de ações acontecendo, de narrativas acontecendo, narrativas mentais acontecendo. Porém, tudo isso acontece dentro daquilo que você é, dentro de você, consciência, de sua consciência, no final das contas. Esse conceito de dentro e fora, ele é um pouco ilusório, tá? De uma perspectiva linear, ok, faz sentido, porque a gente acha que nós somos o corpo, nós acreditamos, nós somos condicionados a acreditar que nós somos separados de tudo e todos. E a partir dessas ilusões, desses véus que nós temos aqui, e nós vivemos através desses véus, dessas crenças subconscientes, desses pressupostos sobre a realidade, a gente acaba não percebendo que, na verdade, não existe dentro e fora. No final das contas, é tudo dentro. Mas isso é um papo um pouco mais avançado, que, neste momento, não vai mudar muita coisa você compreender exatamente como isso funciona. Porque não é o objetivo, por enquanto, desta aula. Mas só de você acessar essa informação, pode ter certeza que isso já acelera a sua expansão de consciência, já acelera o seu processo de mudança, já acelera o seu entendimento de como acessar novas frequências. E como eu disse, né, você aprendeu a tentar mudar o externo, mas isso é um erro do seu condicionamento subconsciente. Isso está totalmente equivocado. Qual é o paradigma materialista que eu me refiro aqui? O paradigma materialista que rege as nossas tecnologias, não tanto, mas hoje em dia, a física quântica está começando a ganhar mais espaço nas tecnologias, tá? Mas o que rege nossa filosofia, a maior parte de nossa filosofia, a maior parte de nossa ciência, é o paradigma materialista, que tem como pressuposto fundamental, como eu disse, a matéria ser a realidade última. E na verdade não é assim. Cientistas atuais, cientistas corajosos já estão mostrando que, na verdade, consciência é o fundamento da realidade, e não o contrário. Consciência é a origem da matéria. Só existe matéria porque existe um observador colapsando esta matéria. Sem um observador, não existe tal objeto. Não existe tal realidade. Então é necessário ter uma consciência ali, criando, manifestando, ou como diz o cientista Thomas Campbell, renderizando esta realidade. Sim, renderizando porque, no final das contas, esta realidade é uma espécie de simulação, onde nós somos o jogo, brincando de ser o avatar, brincando de ser o personagem principal desse jogo. E se esquecendo que esse é o jogo, mas vivenciando de forma linear toda essa narrativa desse game, dessa simulação tridimensional em 360 graus. A verdade, como eu disse, é que a consciência é a realidade última, a matéria é subproduto. Não sei se você já ouviu falar em experiências de quase morte, onde pessoas sofrem algum tipo de acidente e em que elas simplesmente estão entre a vida e a morte. E se essas pessoas, quando essas pessoas sobrevivem e voltam a esta realidade, elas relatam que conseguiram ver elas ali deitadas na maca do hospital, por exemplo, os médicos conversando, elas conseguem relatar o que foi dito ali, elas conseguem relatar que foram para outras realidades onde encontrou parentes, amigos que já se desencarnaram. Então, peraí, se ela consegue ver o corpo dela ali, então ela não é o corpo? Se ela está observando
aquele evento acontecer, consegue relatar com detalhes o que aconteceu, mesmo não estando consciente desse mecanismo corpo-mente. Então quem é ela? Quem somos nós, no final das contas? Do que é feita a realidade? No final das contas, fazendo um grande resumo aqui geral, já te entregando a verdade na sua face, consciência é o fundamento da realidade. Em projeção astral, se você pratica projeção astral, já ouvi falar em projeção astral, basicamente o que você faz não é sair do corpo. O que você faz é entrar em sua consciência maior, em seu sistema de realidade maior, mais expandido. Que basicamente é isso tudo que existe. Eu e você, no final das contas, somos o mesmo ser. Porém, cada um possui uma assinatura vibracional única. Você possui a sua própria individualidade, eu possuo minha própria individualidade, o que faz eu parecer ser separado de você e faz parecer eu ser outro ser do que você. Só que no final das contas, bem no fundo, no fundamento ali da existência, da criação, de quem somos nós somos um único ser. Tá. Se você quiser mudar a sua realidade, você precisa mudar aquilo que você está emitindo. Mudar a frequência que você está emitindo. Assim como um rádio funciona. Como que um rádio funciona? Existem várias estações de rádio coexistindo. Exatamente aqui, exatamente agora. Só que o rádio, ele só acessa uma taxa frequencial por vez, uma estação por vez. Então, se eu quero sair de 90,2 para outra estação que está em 103 Hz, eu preciso fazer o quê? Botar o rádio em algum lugar no espaço-tempo? Não, porque todas essas frequências estão sobrepostas exatamente aqui, exatamente agora. Só que são invisíveis para os nossos sentidos físicos, mas elas coexistem. E esse aparelhinho aqui consegue detectar essas frequências de rádio. Então, para eu sair da frequência, foi 92, né? Vai, 90 Hz. Se eu quiser sair da frequência 90 Hz para 100 Hz, eu preciso mudar a frequência que eu estou emitindo. Por que ele toca a estação 90 Hz? Porque ele, ao se sintonizar na frequência 90 Hz, ele emite 90 Hz. A frequência de rádio 90 Hz. E por emitir a frequência de rádio 90 Hz, por similaridade vibracional, ele então recebe essa estação de rádio. Mas a 100 Hz está também disponível exatamente aqui, exatamente agora. Então, para o rádio começar a receber a frequência 100 Hz, ele precisa mudar a frequência que ele emite e começar a emitir 100 Hz, que por ressonância vibracional ele começa a receber 100 Hz. Assim é com a mudança de realidade. Para mudarmos nossa realidade, nós precisamos mudar a nossa frequência que emitimos. E para mudar a nossa frequência, nós precisamos mudar nossas crenças. Nossas crenças subconscientes, como regra geral. E o que são crenças subconscientes? Quando eu digo subconscientes, eu quero dizer aquilo que está abaixo do seu nível de consciência, mas que não está escondida de forma alguma. São essas crenças que formam os seus padrões emocionais, os seus padrões mentais, os seus padrões comportamentais e até seus padrões de percepção sobre a realidade. E essas crenças subconscientes, imagina que elas são como a base. Elas são como uma base em que, partindo dessa base, ela então forma sentimentos, forma emoções, forma pensamentos e ações. E, naturalmente, resultados, em um sentido linear da coisa. E você sempre, pelo menos atualmente, pensa dentro desse escopo de suas crenças. Imagine que essas crenças subconscientes, elas são como lentes que você enxerga o mundo. Só que essas lentes, elas estão tão
intrincadas em sua psique, tão enraizadas em sua psique, que você acha que o mundo é um mundo cor-de-rosa. Você nasceu aqui, te colocaram as lentes cor-de-rosa e você cresceu a partir dessas lentes cor-de-rosa. E não percebe que o mundo tem outra cor, porque para você o mundo sempre foi cor-de-rosa. Para você, este é o normal do mundo. Todos esses paradigmas que você aprendeu em sua infância, com as suas figuras de autoridade da infância, sejam elas seus pais, seus avós, seus tios, seus professores iniciais, alguns eventos que aconteceram em sua infância, seja programa de TV, seja alguém de jaleco ali, falando alguma verdade para você. Tudo isso, todas essas informações, todas essas meias verdades que você aprendeu, elas formam a base de sua psique, a base do seu subconsciente, das suas convicções e verdades subconscientes sobre a realidade, sobre como tudo funciona. E aproveitando que eu toquei nesse assunto, quando falamos de expansão de consciência, estamos falando mais sobre reaprender sobre a natureza da realidade e sobre a sua natureza de ser, do que realmente aprender algo que você já não sabe, porque a verdade já é óbvia por si só. A verdade é verdade. Ela é experienciável. Ela já é o que você é. Só que nós, voltando, nós colocamos lentes rosa e achamos que a verdade do mundo, a natureza da realidade, é cor-de-rosa, quando na verdade não é. Então é mais uma questão de tirar essas lentes e ver a verdade, que já está óbvia aqui, que já é uma sapiência do seu ser, do que realmente aprender algo novo. E quando eu disse reaprender, na verdade, eu devia ter usado a palavra desaprender ou desapegar daquilo que você acredita ser verdade. É estar com a mente aberta e ser cético ao mesmo tempo. Que basicamente significa ter a mente aberta para considerar possibilidades, considerar essas informações que eu estou compartilhando com você aqui, e cética no sentido de buscar, testar em seu dia a dia se são verdades ou não, pegar livros e estudar mais e mais e mais e mais e mais e mais, o quanto puder, para receber novas perspectivas e entender se realmente é verdade ou não. E mais uma vez, testar. Por quê? A linguagem de nossa realidade física aqui é ação. Se você aprende algo e não coloca em ação, então você realmente não aprendeu este algo. Ou você sabe e age a partir desse conhecimento que você sabe que sabe, ou então você acha que sabe, ou então não sabe realmente. Se você sabe que cria sua própria realidade, você não precisa ficar se preocupando. É só um exemplo, tá? Se você sabe que cria, você não precisa ficar se preocupando. O que você precisa é prestar atenção ao que você está fazendo no momento presente, fazendo internamente no momento presente. Mas enfim, continuando aqui o nosso escopo principal dessa aula sobre como acessar novas frequências e expressar essas frequências em seu dia a dia. As crenças subconscientes nada mais são do que pressupostos que você tem. Tá? São as lentes que você veste e não percebe que está vestindo essas lentes, então vive o mundo a partir dessas lentes, ok? Se você acredita, por exemplo, que você é um ser inferior, você vai viver toda a sua vida a partir dessa crença subconsciente. E todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todos os seus comportamentos estarão modulados por essa crença. E como eu disse aqui, crenças subconscientes são os pressupostos que você tem sobre a realidade e toma como verdade esses pressupostos, como características fundamentais intrínsecas sobre a realidade. Como mudar então suas crenças? Já que para você mudar a sua frequência, você precisa mudar as suas crenças subconscientes. A gente vai entrar nisso agora.
É preciso entender alguns princípios sobre a natureza da realidade, sobre a criação. Como eu disse, é preciso expandir sua consciência. Soltar toda essa bagagem baseada num pressuposto totalmente equivocado sobre a realidade para um novo pressuposto. Para o pressuposto que não é um pressuposto, é uma verdade sobre a realidade, que nossa ciência vai começar a concluir. Porque até hoje, o que nós sabemos e estudamos sobre consciência está dentro de um postulado chamado o grande problema da consciência. Onde os cientistas, baseado no paradigma materialista, procuram uma consciência num cérebro. Quando na verdade é o oposto disso. Como o exemplo que eu dei da EQM, da experiência de quase morte, uma pessoa que teve EQM, ela ainda está existindo ali sem um cérebro em funcionamento. E os cientistas que estão presos no paradigma materialista acham que existe consciência num cérebro. Só que na verdade é o contrário. O cérebro existe numa consciência. O cérebro é uma espécie de interface, onde o nosso espírito, na verdade, onde nós, como espíritos, nós somos espíritos, no final das contas, nos expressamos nesta realidade física, neste jogo, nessa simulação, neste sonho físico. Tá, é preciso entender alguns princípios para tornar fácil a mudança de suas crenças. O primeiro princípio é que tudo é um. Nesse tudo é um, a gente consegue tirar a conclusão de que, na verdade, a realidade que a gente deseja viver, ela já existe. Não é uma questão de aprender a criar do zero a sua realidade desejada. Não é uma questão de fazer um quadro dos sonhos. Não é uma questão de usar qualquer técnica específica para isso, não. É uma questão de acessar essa realidade que já existe. Porque se você consegue imaginar uma realidade, esta realidade já existe. Esta realidade já existe. Porque, por definição, aquilo que não existe, aquilo que é inexistente, você nem consegue imaginar. É impossível imaginar aquilo que não existe. Tenta. Tudo que você vai imaginar existe em algum nível dentro da existência, que até onde sabemos é infinita. E olha que o que sabemos está só baseado numa taxa frequencial do espectro ondulatório que nós conseguimos enxergar e perceber. Em outras palavras, a gente sabe que é infinito, a gente conjectura que é infinito, baseado na matéria, baseado em vibrações de luz. Então, se você consegue imaginar uma nova realidade para você, saiba que essa realidade já existe com essa realidade. Então, é mais uma questão de aprender a se sintonizar com a realidade que você deseja, ou seja, mudar sua frequência do que qualquer outra coisa. E como faz isso? Como fazer isso? Mais uma vez, mudando suas crenças subconscientes. Como mudar suas crenças subconscientes? Entendendo que as suas crenças subconscientes, elas são espécies de... Vamos voltar na analogia das lentes. Elas são lentes pelas quais você enxerga o mundo, a realidade. É preciso entender que você está usando essas lentes em que momento? Exatamente aqui, exatamente agora. O único momento em que você está vendo o mundo, enxergando o mundo com essas lentes é aqui, é agora. Por quê? Porque não existe nenhum outro momento dentro da existência a não ser aqui agora. Aquilo que chamamos de passado, na verdade, é este mesmo momento presente, é este mesmo eterno momento vivenciado a partir de uma outra perspectiva, através de uma outra vibração, mas ainda assim continua sendo o mesmo momento. Nós criamos o tempo do relógio, nós percebemos eventos cíclicos na realidade,
na vida, como os ciclos lunares, ciclos solares. E nisso a gente cria uma espécie de calendário, uma espécie de padrões, uma percepção de tempo que só existe por causa da memória. Mas aquilo que nós lembramos do passado só existe aqui e agora. Porque aquilo que você lembra sobre o que aconteceu só é lembrado exatamente aqui, exatamente agora. E quando você vivenciou este passado, algum trauma, algum evento totalmente positivo, você o vivenciou exatamente aqui, exatamente agora. Foi neste momento. Não estou falando de hoje, não estou falando no período de 24 horas, não. Como muitos dizem por aí. Eu estou falando exatamente aqui, exatamente agora. E aqui e agora, a qual eu me refiro, não é um tempo, não é um espaço. É onde os tempos, como nós compreendemos o tempo, existe. É onde os espaços, onde nós compreendemos os espaços, existe. Então, o único momento em que você expressa essas crenças subconscientes é aqui agora. E o único momento em que você pode expressar novas crenças subconscientes é exatamente aqui, exatamente agora. Apenas o aqui e agora é real. Entendido isso? Espero que sim. Ah, Tauan, não consigo ficar presente. Sabe qual é a melhor dica para você ficar presente? É se dando conta que é impossível não estar presente. Você pode criar a ilusão de não estar presente porque você está pensando muito no futuro, pensando muito no passado, mas em que momento você pensa mesmo? Pois é, exatamente aqui, exatamente agora. É impossível sair do momento presente. Sai. Te desafio a sair. Vai. Tô esperando. Ué? Tá aqui ainda? Que horas são aí? Aqui são agora. E aí? Que horas são? Agora? Perfeito. É impossível sair do momento presente. Que você cria a ilusão de não estar presente. Mas isso é impossível. Isso é impossível. Até mesmo se nós criarmos uma máquina do tempo, quando nós viajarmos para aquilo que chamamos de passado, será o aqui e agora que nós chamamos de passado. Que quando nós estivermos lá, será o momento presente. E tem algumas ideias interessantes sobre essa viagem no espaço-tempo. Principalmente a ideia do paradoxo do avô, que nós temos aqui em nossa realidade linear, né? Que... Tá, não vou me aprofundar nisso agora, porque senão vai confundir sua cabeça. Agora, vamos lá. Como mudar suas crenças subconscientes? Vamos entrar de fato nisso. Primeiro, internalizando que todas as verdades são igualmente válidas. Por que todas as verdades são igualmente válidas, Tauan? Porque todas as formas de enxergar a realidade são extremamente válidas para aquele que acredita e enxerga a realidade através daquelas lentes. Não existe uma realidade mais válida do que qualquer outra realidade. Não existe uma verdade mais verdadeira do que outras verdades. É claro que existem sim verdades que estão mais alinhadas com a verdade com V maiúsculo, e existem verdades que são meias verdades, que estão dentro da verdade maior, da verdade com V maiúsculo. E a verdade, para ser verdade com V maiúsculo, para ser a verdade existencial, ela precisa incorporar e permitir todas as meias verdades, ou as verdadezinhas, podemos chamar de verdadezinhas. E todas as verdadezinhas, para aquele que acredita, para o observador que acredita em tal verdadezinha, será verdade para ele. Se alguém acredita fortemente que a Terra é plana,
essa pessoa que acredita que a Terra é plana, ela vai vivenciar a experiência de estar vivenciando a Terra plana. Isso quer dizer que será um consenso coletivo? Não. Porque existem infinitas possibilidades, infinitos seres, infinitos pontos de vistas, e esse é um dos propósitos da existência de seres. É a criação se experienciando através de pontos de vistas totalmente únicos, criativos, específicos, válidos, merecedores, dignos de existir. Por mais negativo que a gente perceba e julgue tal expressão de ser. Todas as verdades, elas geram a sua própria realidade autovalidadora, a sua própria experiência de realidade autovalidadora. Se você acredita que o mundo é cor-de-rosa, o mundo será cor-de-rosa para você. Nós não podemos concordar, mas no final das contas eu também enxergo o mundo através de algumas lentes. E essas lentes são a minha realidade. E as suas lentes são a sua realidade. Percepção é a realidade. Sua experiência é a realidade. E quando você internaliza que, ok, todas as crenças são igualmente válidas. Então a crença de que eu não sou merecedor para a crença de que eu sou merecedor são ambas reais, ambas igualmente válidas. E ambas irão gerar a sua própria realidade. O próprio reflexo, o seu próprio reflexo. E a realidade não é excludente, sabe? A verdade com V maiúsculo não é excludente. Ela não é isso ou aquilo. Ela é isso e aquilo. Ela inclui tudo. Isso é um dos significados de amor incondicional. Essa inclusão de todas as verdades. Então, toda vez que você pensar de forma excludente, é assim, para. Se dá conta que você está pensando assim, está acreditando nisso. E ao se dar conta que você está enxergando o mundo da cor daquela crença que você está acreditando, dizendo, é isso. Lembre-se que, na verdade, ela também é aquilo. Por exemplo, eu e você podemos ir num mesmo evento. O evento, para mim, pode ser muito, muito bom. Muito positivo. Eu posso ter aproveitado o mesmo evento, mesmo nós estamos no mesmo... Um do lado do outro. A gente não se separou do evento. A gente teve as mesmas experiências ali dentro, tá? Mas para mim tive uma experiência maravilhosa do evento. Enquanto você não teve a mesma experiência, assim. O que mudou no final das contas? É o mesmo evento, são as mesmas situações, mesmo ambiente, foram as mesmas pessoas. O que mudou? As lentes que nós enxergamos a realidade. E quanto mais eu percebo a realidade através de lentes positivas, de lentes empoderadoras, de lentes que me permitem ser quem eu prefiro ser, mais disso eu tenho, mais disso eu obtenho. Mais normal para mim é ter boa sorte, mais normal para mim é, sei lá, ter dinheiro, mais normal para mim é falar em público, mais normal para mim é materializar meus desejos, mais normal para mim é atrair amigos, relacionamentos de ouro. Enquanto para você será cada vez mais normal, enquanto você mantiver suas lentes e você enxerga o mundo, suas lentes negativas, será normal não ter boa sorte, será normal viver em escassez, ou melhor, abundância de escassez, porque escassez de fato não existe, o que existe é abundância de escassez. Será normal para você não se sentir amado, ver que as pessoas se afastam de você, não te convidam para as coisas, e assim por diante. E você culpa o mundo, quando na verdade você deveria mudar a si mesmo. E o objetivo de todo o meu trabalho aqui é te dar informações, te dar ferramentas para você chegar ao ponto em que você pode se ajudar. Então, a verdade com V maiúsculo, que inclui todas as verdadezinhas, é que a realidade é isso e aquilo. Não isso ou aquilo. Ela inclui, não exclui.
Ela não é julgadora. Essa ideia de Deus é julgador, da criação ser julgadora. Isso daí foi uma estratégia de controle há muito tempo atrás. Você não é mais uma criancinha, você já tem informações suficientes para sair desse paradigma, tirar essas lentes que você aprendeu a enxergar. Eu tô falando isso para quem cresceu numa religião católica e para quem tá muito apegado a questões mais religiosas que que geram, né, essa ideia, que geram essa crença subconsciente. E a partir de então, acreditando que se sair da linha, Deus vai te julgar pro tal do inferno, que você possui o pecado original em você, você começa a, sabe, se contrair a sua vibração, contrair o seu ser, se bloquear, ficar com medo de tudo, ficar receoso de tudo, não seguindo seus instintos do coração, não seguindo suas paixões. E adivinha o que você emite assim? E adivinha o que volta? Pois é. Então, chegou o momento de quebrar este ciclo. Chegou o momento de perceber que a responsabilidade sobre sua realidade é totalmente sua. Eu só posso te mostrar a porta, eu só posso te apresentar a pílula. Você precisa fazer suas próprias escolhas, que é a pílula azul ou a pílula vermelha. Crenças influenciam crenças que influenciam crenças. Como assim, Tauan? Existem níveis de crenças, tá? É tipo uma hierarquia de crenças. Há crenças mais profundas, que são crenças de nível de identidade. Que basicamente você nasce aqui, você é um puro ser. Certo? Você é. Ponto. Você não tem um nome, você simplesmente é um bebezinho ali, como um quadro em branco. Você é. Você não é isso nem aquilo. Você é. Simplesmente é. Você é um puro ser. Você é uma pura presença. Você é uma pura consciência ali. Na medida que você vai crescendo, você vai aprendendo a se identificar como sendo um eu. E vai entendendo o conceito de um eu. E vai se identificando com esse conceito de ser um eu. Que é caracterizado pelo seu nome. Você começa a se identificar como sendo seu nome. As pessoas começam a chamar você, seus pais, as pessoas que te criaram, começam a chamar você pelo seu nome e você começa a saber que, opa, esse nome sou eu. Essa definição sou eu, esse símbolo sou eu, essa palavra sou eu. E nisso vai criando a ideia de um eu e nisso vai criando a sua personalidade. Este eu que você acredita ser é uma máscara, é uma ilusão. Porque você é eu sou. Você é eu sou. Eu sou eu, ou eu sou fulano, ou eu sou Tauan, é uma ilusão, é uma máscara. É o ego, o famoso ego. Não é que você deve eliminar o ego, porque o ego, como você está percebendo aqui, ele não existe. Ele também é uma crença. E essa crença em ser um eu, ela é uma das crenças mais fundamentais, mais raízes que nós temos. E como você já sabe, qual o momento em que nós acreditamos numa crença? Exatamente aqui, exatamente agora. E qual o momento em que podemos mudar a nossa crença? Exatamente aqui, exatamente agora. Quando você acredita que são necessários anos e 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 anos de terapia, ou que são necessárias ferramentas, que são necessários processos para você mudar suas crenças, fazer novas escolhas sobre o que é verdade, depois que você compreende e toca o conhecimento da verdade com V maiúsculo, você acaba gerando, antes de conhecer, né, sobre a verdade com V maiúsculo, você acaba gerando dificuldades no processo de mudar crenças. Porque o processo de mudar crenças nada mais é do que você identificar uma crença. Identificou uma crença, essa crença, percebeu que é uma crença, ela se torna uma escolha. E você só vai continuar escolhendo essa crença se, por acaso, você não tiver descoberto realmente qual é a crença raiz. Porque você só vai continuar escolhendo aquilo que você sabe que te gera um resultado negativo se essa escolha, ou essa crença, que era uma crença, essa escolha te gera algum benefício. Porque nenhum ser humano na face dessa terra
faz algo que, no final das contas, lhe gera um benefício e lhe tira de um malefício, ou evita um malefício. O nosso mecanismo motivacional é apenas esse: busca do prazer, fuga da dor, busca do benefício, fuga do malefício. É sempre este movimento daquilo que nós, na verdade, daquilo que nós acreditamos que irá nos gerar maior dor, nós fugimos disso e nós vamos em direção daquilo que acreditamos que irá nos gerar maior benefício ou prazer, tá? Então, qualquer discurso de venda, qualquer forma de persuasão, qualquer comunicação efetiva ou qualquer coisa baseado na motivação humana, baseado em decisões humanas, baseado em escolhas, estão dentro desse mecanismo motivacional básico que todos nós humanos têm. Fuga da dor, busca do prazer. Fuga da dor, busca do prazer. E nossa percepção de dor e prazer é totalmente modulada também pelas nossas crenças subconscientes. Aquilo que eu defino como benefício ou prazer pode não ser a mesma coisa que você define como benefício ou prazer. Por exemplo, fumar um cigarro. Por que que eu não fumo e você fuma? Porque, para mim, o benefício de não fumar é muito maior do que o benefício de fumar. Enquanto para você, o benefício de fumar é muito maior do que o benefício de não fumar. E assim por diante. De uma forma bem simplista, tá? Aqui. Então, quando você acredita que mudar crenças é difícil, se você acredita que realmente precisam de anos e anos e anos, que não é fácil, que você não tem poder sobre sua mente consciente, que, que é necessário fazer terapias de regressão ou qualquer coisa do tipo para mudar crenças, então você vai criar suas próprias dificuldades em mudar crenças. Mas no momento que você começa a acreditar que, não, peraí, eu realmente crio minha própria realidade. Peraí, eu tenho poder. Peraí, não tem limites pro meu eu. Eu sou consciência infinita. Não tem limites para o que eu posso fazer, para as escolhas que eu posso exercer. Aí você começa a dar saltos e entender que é muito mais simples mudar do que você imagina que é. Muito mais simples mudar. Tá. Já comentei sobre isso, que as crenças mais poderosas são a nível de identidade, né? Tá aqui. Você é eu sou. Antes de você aprender a ser um eu, você precisa ser, que é o que você é agora, por trás de todas as ideias de eu. Se ninguém te dissesse quem é você, quem ou o que você seria, como você responderia isso? Se ninguém te dissesse, se você não tivesse nenhum conceito mental, como você responderia essa questão? Você simplesmente responderia sendo. Não é que você responderia, você simplesmente sabe que você é. E essa é a verdade mais básica que tem. Você existe. E quem é você, no final das contas? A pessoa que você acredita ser, ela é uma máscara, tá? Ela é uma máscara. E é uma máscara mutável. Quinta lei da estrutura da existência. A mudança é a única constante. O eu que você acredita ser é mutável. Mas você vai continuar ainda sendo a consciência que acredita ser um eu. E o eu que você acredita ser, ele é mutável. Porém, a gente tem uma percepção linear do tempo. Porém, através de uma perspectiva mais ampla dos conhecimentos, das fontes de conhecimento que eu prefiro beber, que eu bebo, que eu estudo todos os dias, que são fontes de conhecimentos canalizadas, como Bashar, como Seth, como Abraham Hicks, como Ra, como Haters e alguns outros. Todos eles afirmam que o tempo, na verdade, ele não é linear, ele é simultâneo. Ele é linear só na nossa percepção e nossa dimensão aqui tridimensional. Porém, o tempo, ele é simultâneo. Existem infinitas linhas do tempo. E aquilo que chamamos de passado, como a gente já explorou rapidamente, não existe. É uma criação mental minha agora.
Ah, se lembra de tal momento? Tô lembrando de tal momento. Tô fazendo isso aqui e agora. Porém, este momento não existe mais. E eu aprendi a definir e a criar uma ideia linear de causa e efeito, dizendo que o eu que eu sou agora é consequência, é fruto do meu passado, daquilo que eu vivi. Então eu só sou este eu porque eu vivi tais situações. Mas só existe o momento presente e existem várias linhas do tempo coexistindo exatamente aqui, exatamente agora. O eu que você acredita ser agora é uma das infinitas escolhas disponíveis que você, como consciência infinita, pode fazer, tá? Então saiba que o presente não é fruto do passado, o presente é fruto do presente. Quanto mais você cultivar essas crenças, essas ideias, esses pressupostos que estão mais alinhados com a verdade com V maiúsculo, com a real natureza da realidade, mais fácil vai se tornar mudar sua própria frequência, mudar sua própria vibração. Como eu disse, existem N realidades paralelas acontecendo bem aqui e agora. N versões suas coexistindo exatamente aqui, exatamente agora. Se você consegue imaginar um novo eu, uma nova realidade, não é por acaso que você consegue imaginar. É porque ela já existe, já existe. E você pode acessar o eu que vive esta realidade. E agora entramos no pulo do gato. Finalmente entramos no pulo do gato. Depois de 50 minutos de aula, entramos no escopo principal. E eu prometo que não vai demorar muito mais, tá? Sobre como acessar uma nova frequência. A chave está aqui, ó. No entendimento de realidades paralelas, no entendimento que existe uma versão sua que já está vivendo os seus desejos, a realidade que você deseja, e uma questão de aprender a acessar esta realidade. Como acessar essa realidade? Eu vou te explicar. Beleza? Então, para mudar a sua frequência, para mudar a sua realidade, para mudar esse reflexo que parece ser a realidade real em sua vida, você precisa mudar a sua frequência exatamente aqui, exatamente agora. E manter essa nova frequência. Porque muita gente acha que mudou, só que não mudou. Fica oscilando, fica voltando. Porque no momento em que você muda a sua frequência e mantém essa frequência, sei lá, por um dia, e no dia seguinte acontece algum evento que, digamos, contradiz essa sua frequência nova e reafirma a sua frequência antiga, você volta para sua frequência antiga, dizendo: ai, nada mudou, tá vendo? Aconteceu tal situação que não tá alinhado com essa minha nova frequência. Eu sou realmente aquela pessoa antiga. Eu sou realmente aquele eu antigo. A verdade é que eu sou incapaz. A verdade é que eu não tenho poder. A verdade é que o universo não me entrega aquilo que eu peço. A verdade é que nada disso funciona. Eu sou uma vítima das circunstâncias. E eu vou continuar sendo escravo, com essa mentalidade de vítima, com essa mentalidade de escassez pro resto da vida, porque é muito difícil ter sucesso, é muito difícil ter resultado, é muito difícil me manter numa vibração positiva. E assim por diante. Só de falar essas coisas, já baixa a vibração, né? Mas não estamos aqui para isso. Levanta, se ilumine. Em uma perspectiva mais linear e de nossa psicologia linear, o que você precisa fazer é ser uma nova pessoa no momento presente. Ser o eu que está vivendo essa realidade. No sentido mais real, você realmente salta de realidade. Porque eu sei que você não está percebendo exatamente aqui, exatamente agora, você já está saltando entre bilhões de realidades paralelas por segundo. Bilhões, bilhões, bilhões. É como um filme, é como esse vídeo aqui, é como essa aula que você está assistindo aqui. Eu estou mexendo na tela. Porém, esse vídeo ele tá piscando. Ele tá piscando, se eu não me engano, em 30 FPS. 30 frames por segundo. 30 imagens congeladas por segundo. Se você parar, apertar um pause, aí você vai ver e passar, pouquinho por pouquinho. Você vai ver que realmente, dentro de um segundo, existem 30 imagens congeladas. E essas imagens colocadas em movimento, elas geram um efeito de movimento, de continuidade.
E é exatamente isso que está acontecendo. Porém, a realidade é feita de várias imagens congeladas ao mesmo tempo. Isso é uma realidade paralela. Isso é outra 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 realidade paralela. E assim por diante. E, de acordo com o Bashar, que é um dos seres canalizados que eu estudo, a frequência, a taxa frequencial que nós estamos piscando, e a gente está piscando o tempo todo, entre liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, desliga. A frequência em que estamos piscando, ela corresponde ao que é chamado de constante de Planck, aqui. Mas basicamente você está piscando bilhões de vezes por segundo. E você já está mudando entre realidade paralela para realidade paralela para realidade paralela. Porém, as mudanças parecem serem sutis porque você só se permite mudar de forma sutil. Só permite mudar uma coisinha ou outra, só permite mudar um pensamento, só permite mudar um pouquinho o contraste das lentes pelas quais você enxerga o mundo, só muda uma lente aqui, deixa a outra lente, muda um pouco o tom de rosa pelo qual você enxerga o mundo e não percebe que ainda está usando as lentes, sabe? Então, chegou o momento de despertar, exatamente aqui, exatamente agora. Vamos lá, continuando aqui. Continuando. Agora, como fazer download da frequência? Opa, deixa eu voltar aqui. Como fazer download da frequência da sua versão de eu preferido e expressá-la em seu dia a dia. Como fazer isso? Basicamente, podemos dizer que existem duas camadas de realidade. Aqui vai um conhecimento metafísico um pouquinho mais avançado. O framework 1 e o framework 2. O framework do 1 é basicamente a realidade dos sentidos. A realidade que a gente percebe como realidade física. É a realidade que nós chamamos de realidade externa. Aqui fora. Dentro de nossa consciência. Aqui fora, dentro de nossa consciência. E existe o framework 2, que é o campo mais subjetivo, que é o campo mais invisível, que está o tempo todo influenciando essa realidade. Está o tempo todo. É um campo mais etéreo, que corresponde às infinitas possibilidades. Digamos que quando a gente está dormindo, a gente está nesse framework 2. Quando a gente acorda, a gente está no framework 1. E quando a gente está dormindo, na verdade, a gente está mais desperto sobre a nossa real natureza e a real natureza da realidade do que exatamente quando nós voltamos a sonhar esse sonho físico. Então, nós temos o framework 1, realidade dos sentidos, framework 2, realidade de um campo mais subjetivo, do campo do campo mais consciencial, mais maleável, de um sonho, de um mundo de ideias, de um mundo interior, tá? O framework 1, mundo dos sentidos, ele é, na verdade, um efeito do framework 2, do mundo subjetivo, do mundo das ideias. Só existe este mundo aqui porque existe o campo das ideias. E o framework 2 é onde a mudança realmente acontece. É onde a mudança realmente acontece. Lembrando que o framework 1, ele é um reflexo. A realidade é como um espelho. Se você quer mudar o framework 1, você precisa mudar o framework 2 primeiro. Como eu disse, é no framework 2 que o verdadeiro trabalho é feito. E para acessar o framework 2 de forma intencional e efetiva, é necessário entrar num estado diferente de consciência, que é o estado Theta, que corresponde à meditação profunda. E há uma forma para você acessar esse framework 2. Para quem já medita todos os dias, para quem já está acostumado a meditar e entrar em meditação profunda, ou já entrou em meditação profunda, ou então teve algum sonho lúcido, ou pratica projeção astral, sabe o que é o framework 2, tá? E sabe. E tá mais acostumado com esse framework 2.
E é uma forma de você fazer isso rapidamente, de você induzir o seu estado de consciência para o Framework 2, que basicamente é uma combinação entre um guia hipnótico, que basicamente significa alguém ali que entende um pouco mais de simbologia, um pouco mais de indução hipnótica, para te guiar, para você mesmo, em seu próprio processo consciencial, entrar em camadas de relaxamento e de profundo acesso ao seu próprio ser, à sua própria infinitude. Mas a gente pode incluir uma indução visual, geralmente não é tão necessário, mas essa indução visual, que é uma, uma animação holotop, ela ajuda e muito a você entrar em conexão mais perceptiva da sua real natureza de ser, como pura consciência, junto com binaural 4 Hz, que é binaural 4 Hz, são frequências que você coloca e induzem o seu cérebro a permanecer numa frequência específica. Por que 4 Hz? 4 Hz é a frequência dominante quando você está em meditação profunda. E 4 Hz, digamos que é o limite entre dormir e estar acordado. Então, basicamente, você estará dormindo acordado. Além disso, quando a gente inclui ruído marrom e frequência 3D, ali não tem como. Você entra realmente num novo nível frequencial. E nisso, entrando nesse nível frequencial, você entrando mais em sua consciência, as mudanças que você prefere ou o acesso a novas linhas do tempo se torna mais fácil, porque é uma questão de intencionar acessar essas informações que não estão escondidas, basta você bater na porta que a porta se abre. Então você começa a fazer o download dessas informações. Há um jeito de fazer esses downloads. Basicamente, é o que eu chamo de esfera das infinitas possibilidades, tá? E eu tô tomando como pressuposto que para você fazer isso, você precisa saber qual realidade você prefere. Precisa ter uma clareza superior. E o que é clareza superior? Existe uma diferença entre os desejos do coração e os desejos do ego. Os desejos do coração são desejos mais espirituais, são desejos que com os valores mais elevados, são desejos que partem daquilo que chamamos de paixão, daquilo que chamamos de entusiasmo, daquilo que chamamos de curiosidade ou empolgação. Tudo aquilo que gera um grau de paixão, de entusiasmo, de curiosidade genuína, de interesse, de excitação para você, é uma indicação direta dos seus desejos do coração. Enquanto tudo aquilo que você apenas deseja mentalmente, porque se você não tem aquilo, você acha que lhe falta algo, você acha que você não é feliz, por exemplo, eu preciso de uma BMW. Só assim eu me sentirei completo. Eu preciso vivenciar tal cargo na empresa. Só assim eu me sentirei completa. Eu preciso do relacionamento com aquela pessoa em específico, porque só assim eu me sentirei completo. Esses são os desejos do ego. Tudo bem desejar todas essas coisas, você pode desejar o que você quiser, porém todos esses desejos, eles possuem como pressuposto subconsciente de que eu preciso, eu não tenho, eu não sou, não é verdade, me falta. E adivinha, o que você emite volta. Emanou falta, volta mais abundância de falta daquilo que se quer. Tão simples quanto isso. E quanto mais você segue os desejos do coração, mais rápido os desejos do ego são realizados. E quando você segue os desejos do ego, você pode realizá-los, mas não necessariamente os desejos do coração serão realizados. Não necessariamente você vai sentir uma satisfação em viver. Você pode desejar os desejos do ego, mas você vai ver que, com o tempo, você vai sentir um vazio interior, você vai sentir tristeza, você vai sentir, o que me falta? Eu tenho tudo, mas o que me falta? E é o que grandes famosos que têm muito dinheiro dizem no final das contas. Cara, eu tenho tudo, mas não sou feliz. O que falta pra mim? Entende? Então, fama, muito dinheiro não é resposta. É claro que abundância de escassez financeira também não é resposta.
Ainda mais neste mundo, nas dinâmicas que nós cocriamos aqui neste sonho físico. É claro que é importante você aprender a atrair dinheiro em abundância para você, fazendo aquilo que ama. É muito importante que você aprenda a fazer isso. Não tô falando para você negar a riqueza, mas não é a riqueza pela riqueza que você quer. É a riqueza pela liberdade de escolha, pela percepção de poder que você tem de fazer aquilo que você quiser, de proporcionar uma vida melhor para sua família, de proporcionar uma vida melhor para si mesmo, de de sentir que você está realmente vivendo a vida e não desperdiçando em uma rotina que você não gosta, fazendo aquilo que você não ama fazer, só que você aprendeu a fazer aquilo. E aqui vai uma boa notícia: há tempo de mudar. Há tempo de mudar. O universo vai te apoiar, a criação vai te apoiar, Deus vai te apoiar naquilo que você escolher para você. Você não precisa ficar indo na igreja não para ele te apoiar, para ele ou ela, né? Porque Deus não tem sexo. Você não precisa nada disso. Você já recebe esse apoio incondicional, você já recebe tudo aquilo que você está pedindo vibracionalmente. O problema é que você possui várias crenças, vários pressupostos subconscientes baseados em falta, baseados em não sou digno, baseados em vitimismo, baseados em inferioridade. E o universo, por amor incondicional, não está julgando suas escolhas vibracionais. Ele está te entregando, porque o universo é pura abundância. Você acha mesmo que para Deus, para a existência, para a criação, 1 milhão de dólares é alguma coisa? Você acha mesmo que um planeta cheio de diamantes é alguma coisa para a criação? É tão importante quanto, sei lá, essa garrafinha d'água? Nós que damos valores para as coisas. É claro que a diferença entre a nossa percepção de valor no sentido de usabilidade, de materiais disponíveis, junto com o fator escassez, isso começa a gerar valor, né? Mas no final das contas, todas as coisas são feitas de um. Todas as coisas surgem do um. Então, acessar cada vez mais o Framework 2 e saber usá-lo intencionalmente vai fazer com que a magia se torne a realidade de sua realidade. Você não precisa participar de rituais, você não precisa fazer mandingas, simpatias, técnicas de lei da atração, ficar escrevendo 81 vezes no caderno aquilo que se quer. Porque quando você fica fazendo essas coisas, o que você diz é: eu não tenho. Ah, eu não tenho, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma mendiga. Deus me entrega isso que, ó, se você me entregar, eu vou cumprir tal penitência. Enfim, então, eu pressuponho que você tenha uma clareza superior. Se você não tem uma clareza superior, é muito fácil ter essa clareza superior. Basta se fazer algumas perguntinhas básicas. Fazer algumas listas sobre o que você não gosta em sua realidade atual, o que você não prefere, o que você prefere, dar uma nota para o que você prefere, analisar isso que você prefere. Então, entrar no Framework 2 e acessar a sua realidade mais superior possível, sabe? E nisso começar a incorporar essa realidade aqui através da técnica da esfera das infinitas possibilidades, de todas as possibilidades. Então, depois que você acessa ela, você já está expressando essa frequência. E é uma questão de manter essa expressão aqui agora. Porque a sua realidade, dependendo do seu nível de permissão, ela pode mudar no instante ou pode mudar de forma gradual. E é o normal de nossa realidade, porque nós somos os mestres das limitações, mudar de forma gradual. Não dar saltos, mas mudar de forma gradiente, sabe? Então, toda vez que você mudar a sua frequência, você vai perceber ainda reflexos da frequência antiga acontecendo. E é uma questão de você reagir de uma forma diferente. Porque o que acontece? Vamos lá. Você tá aqui, emite a frequência, sei lá. Emitiu sua vida toda a frequência de medo. Medo de. Um medo subconsciente, não visto, de ganhar dinheiro, tá? Então você emite isso. O universo, como um espelho, ele então volta para você
essa frequência de medo de dinheiro, que no final das contas quer dizer, eu não tenho dinheiro, dinheiro é difícil, só os ricos são maus, etc, etc, etc. Ele então volta esse medo para você, essa realidade de que realmente, olha só, dinheiro é difícil, quem é rico é mau, etc, etc, etc. Você então vê essa realidade acontecendo, tem essa experiência. Então, ela se torna uma verdade para você. Agora, quando você recebe esse reflexo, você tem escolha. Ou reforçar esse reflexo, dizendo internamente, é realmente a realidade, realmente o que eu acredito é verdade. Dinheiro é muito difícil, olha a minha experiência. Tá sendo muito difícil ganhar dinheiro, nossa. Então você reforça, emitindo a mesma vibração, ou então você tem escolha de emitir uma nova vibração. Vibração, vou colocar aqui vibração de riqueza, tá? Rico. Aqui, você emite essa vibração e o universo, com toda a sua abundância, com toda a sua forma de operar, ele vai lhe entregar essa frequência. Então, cada vez mais você pode reforçar. Mas, entre essa transição aqui, ó, de sair da frequência da crença antiga, da realidade antiga, para a crença nova, é preciso um certo esforço consciente, um esforço leve, porque é uma questão de escolha, de ignorar a sua realidade atual e reagir a ela com uma nova vibração, como o seu eu paralelo preferido, como a sua nova vibração reagiria. Então também é preciso disciplina para fazer isso. Porque você emite uma vibração, a vida toda emitiu escassez, escassez, escassez. Agora você deu um salto. Agora emite abundância, 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 abundância. Antes, no momento em que você escolhe uma nova vibração, você pode receber algum reflexo dessa vibração antiga, da vibração de escassez antiga, porque você está, plantando isso há muito tempo, há muito tempo. Você pode receber, mas aí você tem a escolha de escolher novamente, de não, eu prefiro a vibração do meu eu preferido. Então realinhe-se com ele e reaja ao que parece contradizer a sua nova escolha através dessa nova vibração. Não é o universo te testando, não. Não é isso. É que aqui nós temos o fator tempo, percepção ilusória de um tempo, e existe o efeito gradiente, efeito das coisas mudarem de forma gradual. É claro que existem saltos, sim, mas se você permanece numa nova frequência, tá? Então é importante você sempre voltar o seu realinhamento com a sua frequência, com o seu eu paralelo preferido. Beleza? E como você pode fazer isso? Você pode fazer através de um gatilho, de uma âncora, que pode ser um totem, que pode ser uma afirmação, que pode ser uma escolha. Enfim, basicamente é isso que você tem que fazer. É acessar o Framework 2, a partir do entendimento que você faz isso aqui agora, que todas as realidades coexistem, que se você consegue imaginar uma realidade, é possível vivenciá-la, então acessá-la através do Framework 2, tá? Para acessar o Framework 2, ou você se acostuma a meditar todos os dias, com batida binaural e acessar níveis profundos de sua consciência, ou então usa ferramentas como ferramentas de meditação guiada com tecnologia sonora e tudo isso que eu coloquei ali, que está incluído nessa receita, que eu ainda não dei um nome específico, mas você usa tudo isso para acessar de uma forma mais fácil. Eu tenho algumas induções guiadas que eu vou liberar num projeto novo que eu estou lançando agora, que é o projeto Poder Criador. Basicamente, é a aplicação desses conhecimentos que eu te ensinei agora de uma forma estruturada, com ferramentas para te ajudar nesse processo.
eu sei que em 3 semanas é o tempo mínimo e máximo para você ver mudanças substanciais acontecendo através de um novo salto de frequência. Por que eu dou 3 semanas? Porque 3 semanas é o tempo em que a gente consegue perceber o salto que a gente deu, as crenças que ainda estão nos agarrando à nossa frequência antiga, mudar essas crenças, então manter um novo nível frequencial para então percebermos em nossa realidade externa esses resultados, essas mudanças acontecendo. Então, 3 semanas é o tempo que você já conseguirá ver mudanças, tá? Se você acessar a nova frequência, mudar para uma nova frequência. Não sei em que dia você está vendo isso, mas dia 5/8 eu vou começar a liberar as aulas do método Poder Criador, tá? É um método para a gente fazer uma troca totalmente válida. Ele tem um preço, tem 3 preços, na verdade. Um preço totalmente acessível, um preço para quem quer um pouquinho mais de ferramentas, um pouquinho mais de acesso a conhecimentos um pouco mais avançados, e outro, um plano premium, para quem é premium, para quem investe em seu autodesenvolvimento, pode investir neste momento atual e quer dar saltos cada vez mais rápidos. Você pode ver isso através desse link aqui. Mas basicamente o método Poder Criador é uma sequência de videoaulas com desafios, tá? Com exercícios, mais ferramentas de inteligência artificial que vão personalizar as respostas para suas questões pessoais, além das induções conscientes de mudança de frequência que eu expliquei aqui, para você acessar o Framework 2, então fazer download e expressar essas informações do seu eu paralelo preferido exatamente aqui, exatamente agora. Além disso, você vai ter acesso ao meu clone no WhatsApp. Basicamente, a minha versão que está treinada com esses conhecimentos aqui que a gente passou, tá? E que sabe exatamente como lhe responder para suas questões específicas. Por exemplo, vamos supor que as suas questões são relacionadas a dinheiro. Essa minha IA, esse meu clone, pelo WhatsApp, ele entende áudio, tá? Isso é muito importante saber, ele entende áudio. Essa minha IA, ela irá te dar uma mentoria 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 meses, para você conseguir aplicar esses conhecimentos, responder suas questões, conseguir efetuar o salto de frequência baseado em suas dúvidas atuais, em sua situação atual. Por exemplo, vamos supor que você quer atrair um relacionamento, ganhar mais dinheiro, melhorar sua saúde, qualquer coisa. Você vai falar com esse clone e as suas conversas são totalmente privadas, nem eu tenho acesso a essas conversas. Você vai acessar esse clone no WhatsApp, vai mandar suas questões, falar: olha só, eu fiz tal coisa, mas apareceu tal dificuldade, tal medo ou tal dúvida. Pergunta para esse clone, que esse clone vai te responder da melhor forma possível e sendo bem sincero, de uma forma muito, talvez muito melhor do que eu responderia. É claro que não me substitui, mas pode ter certeza que 80% ali da minha sabedoria tá dentro desse clone meu no WhatsApp. Então você vai ter acesso a ele por 3 meses, tá? Pois bem, eu te faço convite para saber mais sobre o método Poder Criador. Clica aqui no link em algum lugar dessa tela. Deve estar aqui embaixo, provavelmente. Espero que tudo que eu falei para você aqui tenha feito sentido. Espero que você faça boas escolhas com essas informações. E de onde veio essas informações tem muito mais. E saiba que a realidade é muito mais maleável do que você aprendeu a acreditar que é. E fazendo uma recapitulação aqui de tudo que nós dissemos, basicamente você é uma consciência infinita. Você é uma consciência infinita. Deixa eu só mudar a cor aqui. Basicamente você é uma consciência sem limites. O eu que você é verdadeiramente é um eu sem limites.
Os limites são autoimpostos pelas suas crenças subconscientes. Tudo aquilo que você vivencia em sua realidade é um reflexo de sua frequência no momento presente, no eterno aqui e agora. E para você mudar a sua frequência, você precisa ter acesso, você precisa saber acessar o Framework 2 e sua realidade paralela, a realidade paralela do seu eu que já está vivendo a realidade que você deseja. Seu eu paralelo preferido. E assim começar a colher os frutos dessa mudança. Porque, mais uma vez, o interno, o Framework 2, ele é a causa. O externo, o Framework 1, o mundo dos sentidos, é o efeito. Então, para você mudar o reflexo, você precisa mudar aquilo que você está emitindo para o espelho. Para mudar aquilo que você está emitindo, você precisa mudar sua frequência. Para mudar sua frequência, você precisa mudar suas crenças subconscientes. E, fazendo download do eu paralelo preferido, naturalmente, as crenças que estavam te impedindo, elas começam a aparecer, elas começam a não ter poder, elas começam a se mudar. Porque quando você faz download de novas informações do eu paralelo preferido, as crenças antigas do seu eu antigo vão ficar para o seu eu antigo. Porque você é um novo eu com novas crenças. Você vai perceber que novas lentes surgirão, você vestirá novas lentes e verá a realidade através de novas lentes. É muito louco, é muito mágico isso. Foi através desse conhecimento que sumiu psoríase da minha vida, que hoje eu vivo do trabalho que me dá liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo também. Parece que eu trabalho muito para algumas pessoas que já me acompanham há muito tempo, mas eu não trabalho tanto assim. Eu trabalho pouco. E o meu trabalho me dá uma alegria porque eu sou pago para estudar esses conhecimentos que eu amo estudar. Eu amo ajudar as pessoas. Eu impacto milhares de pessoas todos os dias com os meus conteúdos gratuitos e pagos. Além disso, estou construindo uma família linda, maravilhosa. Tenho uma esposa linda do meu lado. Eu vou ser pai agora. E provavelmente, se você está vendo isso num futuro agora próximo, eu já sou pai de uma filhinha da Isabel. E desafios aparecem sim em minha vida. Mas todos os desafios eu sei que eu consigo lidar e eu lido com eles da melhor forma possível. Eu vejo todos os desafios como oportunidades de crescimento. E não desafios tão desafiadores assim. Mas a vida pode ser fácil, a vida pode ser mágica. E tudo começa com uma escolha. Escolha agora. Eu espero te encontrar no Método Poder Criador. E é isso. Tá, espero que tenha feito total sentido. Meu nome é Tauan, eu sei que não me apresentei até agora. Eu sou entusiasta metafísico, sou filósofo. Se você chegou até aqui, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ou se estiver vendo ou escutando pelo Spotify, segue aí o meu podcast, o Insight Metafísico. E até o Método Poder Criador. Tchau.